Boa noite, saudações canábicas e psicodélicas, né, a todos e a todas as pessoas que vão estar aqui comigo hoje, nesse tempo importante, onde a gente vai estar falando de um tema extremamente delicado, extremamente sensível e que deve ser, sim, debatido. E para começar a falar sobre isso, né, eu vou estar aqui hoje com uma pessoa muito especial, né, antes de anunciar. Eu quero mandar um abraço para o grupo do Instituto Ananda Mida, que me ajuda a construir tudo que é referente a temas de psicodélicos, temas de cannabis, assim como o Instituto Jurema, Associação Acolher de Pacientes de Cannabis. Quero deixar meu forte abraço para todo esse coletivo que eu trabalho quando o tema é sobre cannabis e psicodélicos, e já deixar o convite, confirmando que amanhã, às 4h20, a gente vai estar aí com mais um Giro Canábico e Psicodélico, que é um programa que eu tento fazer toda sexta-feira às 4h20, trazendo informações dos últimos dias, da última semana, sobre temas relacionados sobre a cannabis e os psicodélicos, e deixando lá aberto a sugestões, a alguma notícia importante que eu venha deixar de noticiar, para que as pessoas compartilhem, ou para que as pessoas interajam e possam estar sugerindo. E hoje, né, eu vou estar falando sobre o tema que é suicídio, identidade em tempo de pós-modernidade, né? Então aqui hoje eu vou estar trazendo não só um colega médico, ele é um colega e ele é um amigo que, assim como eu, fez parte é fruto de um projeto internacionalista. Aliás, eu quero deixar um abraço também para todos os colegas e amigos, né, as colegas e amigas da ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina, que é um projeto internacionalista de um país socialista que mostrou que, mesmo tendo pouco, se pode fazer muito. E esse grupo onde eu me graduei, né, essa escola de ciência e consciência, foi onde eu conheci esse colega e esse amigo, que é o Dr. Alfredo Holanda. O Dr. Alfredo, que ele é médico psiquiatra e que ele lida com experiência, tanto teórica como prática, e vai estar aqui hoje compartilhando com a gente o seu conhecimento. E que, aliás, falando de internacionalismo, olha ele aí. Boa Olha o noite. Alfredo aí. Boa noite, Alfredo. Tudo bem? Boa noite. Como é? Tá o áudio, tá bom? Tá, para mim tá bom, assim. Tá bom. Tá Beleza. perfeito aí. Que bom, Alfredo, ter aqui você com a gente, viu? Para mim é sempre uma satisfação. O Alfredo, a gente tem uma comunicação um tanto dinâmica. Eu sempre bebo dessa fonte de conhecimento da psiquiatria que o Alfredo gentilmente ele compartilha. E eu queria, Alfredo, que você já começasse se apresentando, dizendo que relação tem o seu trabalho com o tema. E quando a gente for introduzir no tema, né, falar como é que é a sua atividade, né, a sua prática clínica, e quando você for introduzir o tema, já comentar sobre o fato de a gente estar trazendo aqui o tema para ser debatido, né? Porque isso já é uma polêmica, né? Sobre, baseado no caso Walter, né? Se deve falar ou não sobre isso. Então eu queria que você, depois da sua apresentação, começasse já trazendo o porquê que a gente está falando sobre isso aqui hoje, e aí trazer um pouco também sobre o conhecimento teórico, né? Falar um pouco sobre Durkheim, que fala que o aumento da taxa de suicídio ele vai ser inversamente proporcional às relações sociais. A gente está um tempo onde essas relações elas estão tão comprometidas. Ele que teve essa preocupação, né, de separar a psicologia da filosofia com a sociologia, e traz muito bem esse debate, mencionando até os tipos. Pode falar aí, Alfredo. Tá com a palavra aí. Opa, boa noite para todos. Né? E aí eu estou consertando aqui o áudio aqui. Fica à vontade aí. Está ficando bem um bom áudio. Estão me ouvindo? Bem melhor. Melhorou, né? Uhum. A conexão que está um pouco fraca agora. Vamos ver aí se melhora a conexão. Para mim está aqui como
ainda inoperante. Bom, eu vinha falando sobre isso, né? Eu vinha falando sobre nós que somos fruto de um projeto internacionalista e que mostra essa solidariedade, que é justamente o que vem a ser inversamente proporcional ao aumento da taxa de suicídio, tendo em vista que é uma falta, né, segundo esse autor, esse sociólogo importante que trata sobre o tema, é uma causa que faz com que as pessoas recorram, né, a esse método. Então, é muito importante, porque quando você for explicar sobre os tipos, né, os tipos de suicídio, o Alfredo vai estar falando aqui de uma forma mais detalhada, né, sobre o egoísta, o altruísta, né, a anomia e até o fatalista. Então, para a gente compreender de que forma, inclusive, ele trazendo na sua experiência o que é que ele observa que há de erros e interpretações em condutas médicas, né, com respeito ao tratamento, né, desse tema que é extremamente delicado. Então, é muito importante, né, para nós estar com essa experiência, compartilhando essa experiência hoje aqui, tomara que dê certo essa conexão aí com o Alfredo, porque realmente ele tem muito que aportar, né, não só no tema, né, que a gente vai estar debatendo hoje como um todo, mas também com a psiquiatria, né? Então, vai ser muito importante para nós estar trazendo essa experiência, tanto teórica como prática, para estar falando sobre o tema do suicídio. Vamos ver aí se o Alfredo ele dá uma retornada, né? Eu quero lembrar que todas as quintas-feiras também eu já tenho essa programação das 8 horas da noite de fazer uma live, que vão ser lives também que se pretende estar falando de temas de cannabis, temas dos psicodélicos, né? Vão aparecer aí também. Às quartas-feiras, a cada 15 dias, pelo Instituto Jurema, sempre há uma atividade, né, de temas de psicodélicos, porque são os temas que eu mais debato aqui no canal, que são aqueles no qual mais eu venho intensificando a minha atividade, não só profissional, como na prática da vida diária, né? Tentando melhorar a vida dos pacientes, entendendo que e esse aumento de transtornos que existem, de diversos CIDs, né? De diversas origens dentro da psiquiatria, ele está aumentando cada vez mais. A psiquiatria também não, a própria Big Pharma não vem desenvolvendo novos medicamentos que mostram um efeito sustentado. A gente tem um exemplo do artigo de 2017, que fala de 21 antidepressivos mais usados e que todos foram melhor do que o placebo, nesse estudo demonstrado, só que ele não teve um efeito sustentado. E o que a gente vê muitas vezes é a troca somente de um isômero entre um medicamento e outro, tipo venlafaxina, desvenlafaxina, mas a gente não vê medicamentos que realmente venham como sendo promissores para um mecanismo de ação mais específico do que o que já foi inventado até hoje. E cada vez mais as pessoas, né, os diagnósticos de saúde mental, eles vêm crescendo por razões, como dizia Durkheim, muito vinculado à causa social, entendendo essa consciência coletiva que tem que ser levada em conta quando a gente vai debater sobre isso. Ou seja, ele contraria aquela prerrogativa de que vem sendo somente por fatores individuais, orgânicos ou psíquicos. Então, é exatamente isso que a gente vai estar aqui debatendo hoje. Eu espero que... Eu queria muito que o Alfredo... Eu quero muito que o Alfredo ele chegue aí, porque a gente vai conseguir agora. Estou tentando aqui enviar mais uma vez o convite para o Alfredo, para a gente estar aprofundando mais sobre esse debate. Mas é muito importante. Pronto, Pedro. Opa, maravilha! Tem 20 minutos aqui que eu estou pedindo a entrada de novo. Nada que as aulas na faculdade não tenham ensinado a gente a desenvolver enquanto você não chegava. Não, tranquilo, é isso aí. Presta atenção. Boa noite a todos, né? Desculpa aí a queda. Foi o celular que desligou. Foi só isso. Aí eu não consegui reentrar. Então, o áudio tá bom, né? Eu estou ouvindo bem. Perfeito. Também. Então, eu puxei esse tema, que é suicídio, identidade na pós-modernidade, né? Que intencionalmente eu busco 3 palavras-chave para o debate de hoje, que é identidade, suicídio
e pós-modernidade. E já entrando dentro da situação do que a gente já conversou ontem, Pedro, que foi a primeira pergunta que você me fez, se nós devemos ou não falar de suicídio, né? Isso é um debate que não é de hoje, né? Parte a partir do que a gente já conversou, você falou aí, que eu ouvi, do caso Welter, que é uma peça do escritor Goethe, e que se percebeu que as pessoas, ao assistir a peça que tinha suicídio, muitas pessoas que assistiram essa peça do suicídio cometeram também o suicídio vestindo as mesmas roupas. E depois foi um relato de caso de um psiquiatra americano que descobriu. Eu te mandei o link, se você puder, depois colocar nos caracteres aí sobre uma pequena nota sobre isso, tá certo? Então, o que acontece? Todo mundo sabe, pelo WhatsApp que eu te mandei, todo mundo sabe que existe uma possibilidade do suicídio ser contagioso. Aí isso transformou a situação num certo tabu, justificou, na nossa opinião, um certo tabu. Uma vez a gente conversando, por exemplo, hoje, a sociedade começa a aceitar o debate sobre suicídio, tanto é que nós estamos no Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo é uma aceitação da Sociedade de Psiquiatria de promover o debate de prevenção ao suicídio, né? No entanto, essa promoção de prevenção ao suicídio é recente, né? Relativamente recente, e a gente hoje passa no mundo todo por uma pandemia, na verdade uma epidemia de suicídio, né? Que é o aumento dos casos endógenos, né? Que seria uma epidemia. Mas é uma pandemia porque é globalizado também. Então, todos os países, no geral, estão aumentando as taxas de suicídio, e eu percebo uma certa tipo, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com todo o apoio, mesmo com o avanço, vamos dizer, sociológico, em parte, a gente vem perdendo estatisticamente essa luta de forma estatística, mas a gente vem tendo avanços no conteúdo, né? Que a gente passa por um momento de paradigma, que eu vou já entrar nesse assunto, em relação às mudanças contemporâneas da sociedade. E esses paradigmas, inclusive, se vê também, por exemplo, que hoje está autorizado pela Sociedade de Psiquiatria um mês todo para se debater o suicídio. Então, isso aí acaba sendo uma nova ótica, uma nova visão, que eu concordo, entendeu? E o caso Walter, ele, de certa forma, existe verdade naquele caso, mas ele ficou superficial a nível de senso comum. Tipo, o suicídio pode ser contagioso? Pode. De que forma o suicídio pode ser contagioso? Isso é que a gente precisa responder. Né? Então, o próprio Durkheim tem uma frase bem colocada aqui, que ele deixa isso muito bem claro. Isso aí, quem trabalha com epidemiologia na psiquiatria consegue ver muito bem. Eu vou ler aqui para vocês. Em resumo, se é correto que o suicídio seja contagioso de indivíduo para indivíduo, nunca se vê a imitação propagá-la de maneira a afetar a taxa social de suicídios. Então, debater o suicídio não é uma relação de contágio, debater o suicídio de forma técnica, no intuito da prevenção, para começar. Então, existe uma propagação por contiguidade. Ou seja, as pessoas que têm acesso ou que têm grau de relacionamento com o suicídio próximo,
essa sim se coloca em situações de risco ao suicídio. Ó, pode originar casos individuais mais ou menos numerosos, mas não contribui para determinar a desigualdade da propensão para o suicídio, que se manifesta nas diferentes sociedades no interior de cada sociedade. Suas consequências são sempre muito limitadas, ou seja, o suicídio por imitação é uma consequência que existe, porém limitada. Então, a sociedade mundial perdeu tempo, isso aqui está escrito desde 1800, o livro do Durkheim, e ninguém percebeu essa questão epidemiológica, que o debate sobre o suicídio, por não haver envolvimento, por não haver vínculo ao caso de suicídio, que ninguém está debatendo um caso de suicídio, ninguém está falando do suicídio de alguém próximo de alguém, a gente perdeu a chance de esclarecimento e de um estudo mais aberto. Porque, inclusive para nós profissionais de saúde, durante muito tempo o suicídio foi um tabu. Uhum. E aí o problema do suicídio, ou da autolesão, ou da questão da autolesão mesmo, acaba a gente caminhando para o reducionismo. E é por isso que, tipo, o Durkheim, como criador da sociologia, ele, para além de criar a própria sociologia, que como o pai da sociologia, um dos pais da sociologia, ele também faz um estudo epidemiológico abrangente. E a gente e o meio acadêmico, por fechar o objeto, diminuir o objeto, tipo, você estuda o seu objeto e não abrange a integralidade do debate. Então, por diminuir o objeto, a gente acaba não conseguindo assimilar informações que são necessárias para que a gente possa acompanhar o paradigma que é o suicídio. Que paradigma é esse? Vou explicar agora. Primeiro, todas as causas mortes no mundo numericamente têm diminuído. As doenças crônicas, no ponto de vista da taxa, têm diminuído. As doenças epidêmicas, salvo essa epidemia de agora, que muda tudo, têm diminuído. Os acidentes têm diminuído no mundo todo. As doenças, as mortes por violência está em diminuição. Então, que é o que mata o ser humano? Doença crônica, doenças infecciosas, acidentes e homicídio. Apesar que a gente depende do país, existem tragédias. Neoplasia, em todo canto. Né? Uhum. A neoplasia seria doenças crônicas, diminuiu. Sim. Diabetes, diminuiu. Sim. Doenças infecciosas, HIV, diminuiu. Tuberculose, diminuiu. Paludismo, diminuiu. Uhum. Acidentes automobilísticos, diminuíram. Homicídios, no mundo todo diminuiu, o Brasil é exceção. Uhum. Para você ter uma ideia, morre por ano no mundo 160 mil pessoas de homicídio e 60 mil pessoas é brasileiro. Então a gente é responsável por quase 30, não fiz a contagem aqui, mas imagina, de 160 mil, 60 mil é brasileiro. Uhum. Uhum. Então, e o suicídio, que é a quinta causa de morte no mundo. Então, todas elas estão em decêncio e o suicídio em ascenso. Então, a pergunta cabe, por isso que eu puxei o termo identidade, suicídio e pós-modernidade. Por que eu puxo o termo pós-modernidade? Isso aí já é um debate que muita gente não gosta, mas eu vou já chegar lá. Então, o que é a pós-modernidade? Né? Porque, do ponto de vista linguístico, a palavra pós-modernidade, ela me pediram aqui para eu falar de forma mais simples, eu estou tentando, viu? Mas, do ponto de vista linguístico, a palavra pós-modernidade, ela é um disparate, seria um oximório. Porque não existe nada possível que seja pós-moderno, do ponto de vista semântico. Então, o que é moderno eu não consigo definir, o que é pós-moderno eu consigo definir menos ainda.
É algo que ainda não chegou. Então não dá para dizer, né? Do ponto de vista semântico. Mas a pós-modernidade é a contemporaneidade cibernética que a gente vive hoje. Uma das coisas, né? Por coincidência, a gente vive numa era cibernética, mas a pós-modernidade, pelos conceitos do qual eu me alimento, é simplesmente a quebra do reconhecimento das instituições e dessa moral coletiva institucionalizada e da razão como guia da humanidade. Então, o que seria a pós-modernidade? É todo discurso antirracionalista. Então, todo discurso antirracionalista, um discurso que vai contra uma perspectiva positivista, de que a gente tenha perspectivas de desenvolvimento moral, social, econômico, político, é um discurso modernista. Então, a modernidade prometeu para todos nós uma equalização das forças. Isso se chama civilidade. Então, a civilidade não veio para muita gente. A civilização não chegou para todo mundo. Existem os excluídos, existem os apartados, existem os no job, as pessoas que nunca o lumpen, que não trabalham, entendeu? Então, e essas pessoas que hoje são marginais de verdade, não são os excluídos, que seria, por exemplo, os incluídos, que seria, por exemplo, a classe trabalhadora, elas são marginais porque nem trabalhadores são. Que em outros discursos se pode chamar de lumpen. Né? Então, essas pessoas, essa cosmovisão do lumpen, não a cosmovisão do trabalhador, não a cosmovisão do obreiro, mas a cosmovisão de quem não conseguiu ser obreiro, de quem não conseguiu o título de explorado ou de civilizado, que nem para isso conseguiu, entendeu? É uma visão que ela não aceita o discurso de prosperidade. Então, a prosperidade para essas pessoas nunca foi um sonho. Então, trabalhar é acreditar que alguma coisa vai acontecer de bom. Você empresta 30 dias da sua vida para receber um salário no final do mês. E aí você, de uma maneira ou de outra, garante a sobrevivência e garante um futuro. Ou para você ou para os seus. Então, isso é moderno. O modernismo civilizatório, visto muito bem na obra que se discutiu a civilização, a entrada dos países saindo da sua situação agrícola para a situação urbana, a construção das cidades. Então, isso foi uma época onde um povo, ou os povos, acreditavam que poderiam estar inseridos no processo de desenvolvimento da humanidade. Isso é moderno. Quem não acredita nesse discurso, ou quando esse discurso cai com uma perspectiva, vamos dizer, neoliberal, uma perspectiva de ruptura dos padrões civilizatórios, isso eu chamo de pós-modernidade. E aí tem a ver com essa questão de ser inversamente proporcional, que o próprio autor fala que essa relação pós-moderna que isola a gente, que, como você falou, né, dos excluídos, dos que nem conseguiram ser explorados no sentido de trabalho, que nem chega lá. Então, aí você sustenta então essa ideia de que esse contexto social, que a gente não possa atribuir a causa do suicídio somente a algo psíquico orgânico, mas sim também a esse contexto. Pronto. Aí, na questão do suicídio, a pós-modernidade, aí o Durkheim coloca 3 tipos de suicídio. E você colocou no começo. É o suicídio por egoísmo, que é a pessoa que decide não se entregar aos padrões da sociedade, e aí ela
ao fracassar a própria vida, elas preferem o suicídio, ou assumem esse papel, mas elas não estão vinculadas a um padrão de relacionamento sociológico. Isso psicologicamente falando. Então, as pessoas assumem o seu papel de egoísmo, e esse egoísmo, ao fracassar, é melhor a morte. Então, ela se mata por ela mesma, para ela mesma. Um exemplo desse suicídio por egoísmo, pelo que eu entendo, seria tipo assim, o empresário quebrou e aí ele fracassou a proposta egóica dele e ele vai lá e se matou. Então a proposta egóica dele, ela deu fim a ela mesma por si mesma e ele acabou dando fim à própria vida. Suicídio por egoísmo. E aí o suicídio por altruísmo, que é o segundo suicídio que o Durkheim coloca, ele é quando as pessoas, de certa forma, por acreditar nesses padrões de conduta sociológicas, elas abdicam da própria individualização e estão dispostas a se matarem por uma causa que possa ser estúpida. Tipo, as pessoas que saíram agora, no 7 de setembro, do ponto de vista objetivo, não tem nada que seja real. É uma realidade paralela, mas eles estão vivendo um suicídio altruísta. Eles acreditam numa ideia coletiva deles, nesse sentido, e eles estão se jogando para a própria morte, muitos. Só acho que não teve conflito na rua, mas teve gente que saiu nessa como se tivesse ido salvar o planeta. É uma ideologia, né? E aí, o próprio Durkheim, de novo, coloca, eu vou ler aqui para vocês. Se, como acabamos de verificar, uma individualização excessiva leva ao suicídio, uma individualização insuficiente produz os mesmos efeitos. Você se mata pelo egoísmo ou pelo altruísmo. O homem se mata facilmente quando está desligado da sociedade, mas também se mata se estiver por demais integrado nela. Olha a percepção do Durkheim, que é um sociólogo, que ele abrange, a partir dos estudos dele, é isso que eu estou querendo dizer, que eu como médico, psiquiatra, ou você como médico, não precisamos de dados epidemiológicos para construir uma propositura terapêutica, uma proposição terapêutica. Então, os dados epidemiológicos que nós precisamos construir, tanto quanto o Durkheim construiu nessa época, só que na época dele, só que esses dados epidemiológicos, eles precisam ser analisados do ponto de vista científico. Como a gente trabalha o suicídio de forma monocrática, olhando cada uma, entre aspas, na sua forma de ver, a gente não consegue entender o suicídio de forma global. Não adianta só o psiquiatra tentar entender o suicídio, ou só o psicólogo, na sua própria teoria, tentar entender o suicídio. A gente precisa fazer um critério unicista que veja o suicídio como uma integralidade do ser, tanto na sua individualidade como na sua coletividade. E aí entra o outro caso do suicídio, que é suicídio por anomia. Que é o que eu estou dizendo aqui. Se a modernidade é o que a civilização ocidental viveu, que é a promessa civilizatória, positivista, evolucionista, de que o ser humano, tipo, se trabalhar ele vai ter dignidade, ele vai ter direito a se aposentar, vai criar os filhos, vai dar educação aos filhos, vai ter todo um vínculo social que vai ter um sustento ideológico da espécie e do indivíduo e da própria propagação da sua própria espécie, que seria a família. Eu trabalho, eu estudo, eu me mato, mas eu faço meus filhos se formarem, essas coisas. Todo um processo civilizatório de promessas. Isso é a modernidade. Que é bonito acreditar nisso. Mas a pós-modernidade, ela é em si a própria anomia da modernidade. Então, eu não estou vendo as pessoas dizerem que hoje a gente vê um incremento, porque não dá para dizer, porque quem diz está dando o próprio tiro no pé. Porque a gente precisa assumir a sociedade hoje, pós-moderna, como um processo de anomia civilizatória. E é por isso que o suicídio está aumentando em todas
civilizações, em todos os países. Porque o que a gente vive é uma anomia de uma promessa civilizatória em todos os países ocidentalizados, que onde a gente precisa de um vínculo sociológico para construir um processo de identidade individual. Então, ele faz o caminho inverso do que seria o que o psicólogo faz. Ele analisa a sociedade, essa sociedade é espelho e guia para a formação da identidade, e essa identidade se constrói a partir dos padrões de construção da sociedade. Quando esses padrões se diminuem, o indivíduo, ele cai no vazio. Então, de fato, a gente vive um processo de anomia, que são as quebras dos valores da pós-modernidade diante da modernidade. E a quebra desses valores, ela não é só uma questão social, nem econômica, nem política, mas é também social, econômica, política, cultural, tecnológica. E as pessoas não estão percebendo que E aí, quando a maioria das pessoas, elas são pego de surpresa diante da situação do suicídio, e aí a gente arranja de novo um culpado. Tipo assim, na minha época de criança, que talvez já não faça tão pouco tempo assim, eu me lembro das mães e das professoras criminalizando a televisão a cores, que deixava as crianças cegas. Entendeu? Então, tipo assim, a televisão década de 80, 90, ainda tinha aqueles debates da geração anterior como algo pervertedor da sociedade, que em parte não deixa de ser verdade, os meios de comunicação em massa. Mas a televisão está aí, entendeu? Tipo assim, não é não é a televisão o aparelho, mas o conteúdo. Né? As cores é o que menos faz mal, talvez. Entendeu? Então, o que acontece com isso? Aí hoje, como eu atendo muitas crianças em relação a isso, hoje eu percebo, por exemplo, o quanto que os pais são pegos de surpresa, o quanto que a gente criminaliza a internet. Criminaliza a internet como se a internet ela tivesse vida própria, ou seja, como se fosse uma inteligência artificial que fosse capaz de corromper o indivíduo, que fosse capaz de levar esse indivíduo ao suicídio. E aí ninguém está percebendo que o problema está no homem, não está nos meios. E aí o problema está na sociedade, não está na comunicação. O que a gente está passando, e eu me faço das palavras de Durkheim, é exatamente isso. A gente está passando por essa anomia sociológica, que ela não é o resultado só de interesses, mas é um resultado de desenvolvimento mesmo. A modernidade ela acabou com muitas dívidas e as pessoas passam a questioná-la, né? E aí essa construção social dessa pós-modernidade é a perda dos vínculos, é a perda do sonho de individuação, e aí existe um incremento de suicídio entre adolescentes enorme. Tipo, uma época eu ouvi que havia escolas públicas que estavam fechando, e já faz tempo, por falta de aluno. Então, escolas públicas em bairros periféricos, elas estavam fechando por falta de pedido de aluno, baixa adesão ao estudo. E aí a gente tem aquela perspectiva do neném, né? Nem estuda e nem trabalha, né? E aí a pergunta é por que e como que uma escola, que é uma instituição secular, em um bairro periférico, entre fracasso por falta de adesão? Não é uma situação anômica? Não é uma anomia? Né? Às então, vezes tipo a falta assim... da merenda, né? Às vezes até a falta da merenda. Você coloca a merenda ali, né? Já resolve. Uma anomia, como você falou, porque um caos social faz com que, de alguma forma, por alguma razão, né, aquele espaço que deve estar ocupado é a impressão que nos dá, por exemplo, quando você vê pessoas com
com idade laboral ou até crianças no sinal ali, você fala, poxa, poderia estar absorvendo, né? Poderia ter um potencial de alguma coisa e fica sendo ali. E Alfredo, por exemplo, e você sendo um médico psiquiatra e tendo esse entendimento social, né, sociológico, que para mim eu também considero como fundamental, né, compreender essa matemática, né, para levar em conta, porque é tudo que está em torno do indivíduo, não é só de dentro para fora, não é só neuroquímico. Mas aí a gente tem aquela questão de quando você vai executar na sua prática clínica, muitas vezes as pessoas falam, quem está se suicidando é porque está com depressão, não, é porque tem um diagnóstico prévio. E aí você, na sua prática ali, você que vem atendendo há muitos anos à frente de um ambulatório de saúde mental para infanto-juvenil, como é que você lida com isso do ponto de vista de condução? Porque, por exemplo, na atenção primária a gente fica com aquela impressão de quem está enxugando o gelo, né? De que, poxa, estou tentando resolver aqui, mas não dá nem para fazer promoção e prevenção de saúde, fica só aliviando sintomas devido a todo o caos. E aí, como é que você lida com isso, esse conhecimento, e qual seria a proposta, o que é que você pensa em fazer para ir dando uma nova cara para poder gerar melhor frutos desse trabalho? Boa pergunta. Tipo assim, existem estudos que a gente precisa primeiro entender o suicídio como beco final de diversos problemas. Então, tipo assim, o suicídio é um sintoma de algo anterior. Ponto. E aí, primeira coisa que não se deve fazer é generalizar o ato suicida como uma causa unicista, tipo, única, né? Tipo, a gente tem uma tendência de acreditar que a pessoa se matou por depressão. Então, hoje em dia, a depressão, ela engloba a maioria das opiniões em relação a achar que foi o motivo do qual a pessoa se matou, salvo quando a pessoa já tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Então, fulano se matou, estava deprimido, porque ele era normal, deprimiu. E aí, o esquizofrênico já é o louco, e ele se matou, não vai dar notícia. Muito, né? Porque volta a questão, o louco já é uma forma de looping, muito bem estudado pelo Foucault, quando ele estuda a tese dele, e aí eu digo para todo mundo que a tese do Foucault, ela é baseada no looping, que é o louco, a prostituta e o preso. Então, diferente das questões modernistas, que desenvolve a tese ou nas questões do burguês, que é o dono do capital, ou na questão da classe trabalhadora. Né? Então, a psique do looping, quase ninguém estudou, e o Foucault nos brinda com a sua visão nietzschiana, da percepção do que seria o looping. Quem que vai querer saber da questão da saúde mental do preso? Foucault. Então, é melhor saber da questão da saúde mental do trabalhador. Aí você percebe, por exemplo, na literatura do Kafka, o que seria exatamente uma neurose, que seria a questão do trabalhador, a neurose. Mas a falta de identidade, que é a pessoa que está fora do processo civilizatório, ninguém está preocupado com isso, não. Tanto é que depressão, em via de regra, ela faz parte de um processo de adequação aos padrões da sociedade. Então, é o sentimento de frustração hiperbolizado de forma genérica, né? Dizendo isso, que também é uma coisa que tem vários pontos de vista. Então, primeira coisa, não devemos diminuir o foco ou reduzir o foco da percepção do suicídio a uma causa. Né? E essa causa, ela é mutável de acordo com a temporaneidade. Quando eu comecei a estudar psiquiatria no ano 2000, já na faculdade, a minha professora, ela era especialista com doutorado em depressão. E ali a gente tinha, por ser um tempo mais antigo, e ser em Cuba também, a gente tinha uma deficiência de recursos farmacológicos. A depressão hoje
está muito bem estabelecida pela psiquiatria, pela psicologia e outros fatores, que é muito fácil de enxergar, entendeu? Então, esse suicídio, e além disso, o tratamento é eficaz. A depressão, por via de regra, houve um avanço muito grande na questão farmacoterapeuta e psicoterapeuta da depressão, que torna o tratamento contra a depressão eficaz. E a aí? gente pode considerar isso, Alfredo, assim, levando em conta... Bom, é porque aí, assim, nem para não fugir do debate, porque isso aí entraria em outra linha, né? Mas, por exemplo, o que a gente consegue ver como reflexo, e aí, assim, dependendo da causa, é o aumento do número de casos de depressão, né? Eu vim até comentando sobre isso, sobre a limitação, inclusive, de invenção de novos medicamentos, né? De novos medicamentos, trazendo uma proposta de mecanismo de ação diferente. E aí você vê, né, cada vez mais aumentando, que aí também engloba uma série de coisas, mas que não necessariamente, como você fala, vai estar vinculado ao suicídio. Isso é uma coisa que tem que deixar bem clara. Então, o que acontece? É isso que eu estou querendo dizer. Que hoje por hoje, o que eu consigo ver e o que está se procurando, e as pessoas ainda estão com uma anacronia, ou seja, olhando com os olhares do passado, é que o homem pós-moderno, ele é um homem propenso a ter transtorno dos impulsos, não do afeto. Então, esse enfoque no afeto, que a gente viveu a década de 80, 90, os anos 2000, onde se trabalhou por demais a serotonina, com a criação da fluoxetina, que houve um avanço, de fato, tecnológico no tratamento biológico, e também um avanço do ponto de vista psicogênico, né, com as psicologias, no tratamento das doenças do afeto, deram um pouco margem para perceber esse homem pós-moderno. Isso que eu estou dizendo. Então, o que seria esse homem pós-moderno? É um homem com propensões à compulsão, ao impulso reativo e ao transtorno de personalidade, que estamos percebendo pouco a pouco que existe um excesso de descontrole dos impulsos, ou uma percepção limítrofe da própria do controle da emoção, que não é um déficit emocional, nem um excesso, que não seria uma bipolaridade, nem uma depressão, que continua existindo a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, que são casos já muito bem estudados e avançados do ponto de vista terapêutico, que precisam ser bem aplicados o tratamento, mas a gente não está percebendo a questão, como alguém disse aí, existencial desse homem pós-moderno. Que seria o quê? Desse homem desvinculado por debilidade dos padrões sociais, que não desenvolve uma maturidade neurótica da vida, e que sofre ao perder o controle dos impulsos. E aí alguém pergunta aqui já na pergunta como é que você vê esse avanço do uso dos psicodélicos nesse tipo de tratamento para depressão especificamente, né? Principalmente falando da ayahuasca e da psilocibina, que inclusive a ayahuasca a gente tem um estudo, né, mais bem aplicado, né, que foi aqui em 2018 na UFRN. Como é que você vê essa questão dos psicodélicos nesse tipo de tratamento? Pronto. Você, Pedro, é um colega e um amigo mesmo, mais do que isso, que é vanguardista, né? E graças ao seu desempenho e ao seu desenvolvimento, eu já tenho o meu objeto de trabalho, que é a própria psiquiatria, que eu abarco com a filosofia, com a sociologia. Então, isso, para mim, de fato, é uma questão que eu não me adentrei em relação à psicodelia. E, inclusive, eu aqui, graças a você, a gente tem debatido profundamente isso, não é? E eu comecei a criar proposições e entendimentos a partir da questão da formação da consciência, do inconsciente, que eu sou analista junguiano, né? E aí eu vejo muita similitude entre as viagens psicodélicas e as terapias psicodélicas e a perspectiva
junguiana desse inconsciente coletivo, que é um inconsciente onírico, que é um inconsciente metafórico no sentido universal, né? Que é um inconsciente mais complexo e amplo. Mas o que eu tenho para dizer para isso, para não deixar em branco, eu nunca deixo pergunta em branco, né? Que é o seguinte, e aí entra para o nosso tema, que é a questão da identidade. Esse processo de identidade, que é percebido pelos filósofos, e o psiquiatra e psicólogo Jung constrói a sua ética da individuação, que é exatamente o foco de construção do ser humano, que é o tema que eu queria agregar. Eu falei da pós-modernidade, falei um pouco do suicídio, aí eu vou falar o terceiro tema. Então, nós seres humanos, a gente tem uma questão que outros mamíferos não têm, que é o pensamento, a fala e a percepção da existência. Aí, a partir disso, pensamento, fala, percepção de existência, a gente também tem a temporalidade da vida e a finitude. Então, essas questões, elas são lineares. Então, ela tem começo, meio e fim. Então, essa linearidade da vida é um processo de soma e de desenvolvimento de um processo de identidade, de individuação, que é a separação sua da totalidade, e de identidade, que é o processo de se conhecer ou de se assumir dono do seu pensamento, dono das suas ações e dono da sua história. Que ela está no passado, ela está no presente, ela é prospectada para o futuro. Então, a nossa existência, ela cabe numa temporalidade, num espaço, numa subjetivação, ou seja, você se identifica, você cria o seu sujeito, e numa identificação do mundo. Então, para você se formar enquanto identidade, você precisa entender 4 coisas que a gente já debateu isso. Que é a noção de tempo, a noção de espaço, a noção de sujeito ou de eu e a noção do outro. Essas 4 noções, na primeira vez que eu fui ler sobre personalidade, o Kaplan dizia o seguinte, que a gente não sabe como é que isso se forma, que é o livro-texto da psiquiatria. Como é que a personalidade se forma? É um paradoxo teórico. Porque é mais fácil você, no Kaplan que eu li, é mais fácil a personalidade não se formar do que ela se formar. Então, esse processo de construção da identidade, do ego, da responsabilidade, da individuação, da individualidade, é um processo doloroso, doentio, necessário e vital. Então, tipo assim, eu sendo eu, não me aguento, imagine se eu não fosse. Muito bom, é isso. Parece com o Tiririca. Aí o Tiririca tem até uma frase que diz assim, eu quis fugir de mim, mas para onde eu ia, eu estava lá. Isso é verdade também. O Tiririca diz isso. Então, tipo assim, quando eu não consigo construir esse processo de identidade, que é um feedback entre eu e o meio, entre eu e o outro, que a psicanálise coloca muito bem isso, simplesmente eu tenho um processo de formação doentia dessa personalidade, adoecida, transtornada. Então, essa personalidade transtornada ou pré-formada, pelas minhas teses, tem gente que pode discordar, pelas minhas teorias, essa personalidade pré-formada, hoje, o DSM categoriza muito claro que são os transtornos de personalidade. Que é exatamente isso que está acontecendo, já como psiquiatra, é a formação de pessoas com transtorno de adaptação do comportamento. O que é o transtorno de adaptação do comportamento? São os transtornos de personalidade. Um padrão de comportamento inflexível.
Desadaptativo e inflexível. Entendeu? Como assim? O próprio processo de evolução do mamífero, da vida, implica um padrão adaptativo. Um exemplo que eu coloco para os meus pacientes. Tipo, aqui no Nordeste, né? Vou fazer uma piadinha nordestina. Se você pegar um jumento e for atravessar um rio com um jumento, ele ficar com água até o pescoço, se fosse afogado, nunca mais na sua vida você atravessa o rio com esse jumento. Ele não entra de novo, não. Então ele sofreu um processo de adaptação que ele não vai entrar no rio novamente. Que o rio afoga, ele aprendeu isso. Aí você está brincando, as crianças estão brincando no rio, no açude, aí uma se afoga. Vão todas embora, com um mês estão todas de volta. Como se o jumento não vai nessa e o ser humano vai de novo? Entendeu o que eu estou dizendo? Então a gente consegue criar um padrão anômalo de adaptação, onde a gente consegue persistir num comportamento que é desagradável. E aí, quando você fala, por exemplo, quando você falava que esse caminho, né, ele é doentio, né, aí alguém até pergunta assim, então o transtorno de personalidade é como se fosse um caminho, não vi a pergunta passou, mas é como se fosse, necessariamente a gente tem que passar então pelo transtorno de personalidade, seguindo essa lógica? Porque a melhor coisa que pode acontecer, se fosse usar um pouco da psicanálise, é que você se torne um neurótico. Entendeu? Os neuróticos são as pessoas civilizadas, que depois você pode ir atrás de outras resoluções da vida. Mas, quando você não se torna um neurótico, não sou psicanalista, estou só usando um discurso. Você entra no processo de sofrimento neurótico da vida, que isso é o normal, é o homem civilizado. Tipo, quem diria que o Pedro estaria o doutor Pedro, meu amigo, hoje seria um homem tão comprometido. Isso inclui neuroses, entendeu? Por exemplo, a gente marcou essa live, eu desde de manhã eu estou com a cabeça direcionada para essa live desde de manhã. Isso são neuroses ansiosas. Neurose e ansiedade hoje no sítio se coloca. Quando a pessoa é incapaz de produzir essas neuroses, segundo, por exemplo, outras teorias transpessoais, é uma incapacidade de evoluir nos mecanismos de defesa do ego. Se não fosse a neurose gerada pelo combinado entre nós dois, eu não teria me interessado e talvez chegasse atrasado, talvez não fizesse a live. Então, conviver em sociedade é assumir a própria neurose. E essa neurose provoca o quê? A neurose provoca ansiedade, depressão. E aí, o que são isso? São estruturas do ego, pelo que eu entendo. Estrutura do ego que se arranham entre si. Então, quando você decompõe, pode ser que a psicodelia, pode ser porque eu não tenho experiência, você tem. A psicodelia, ou a própria análise profunda do inconsciente, provoque uma readequação desse ego arranhado, desse ego dolorido. As terapias psicológicas, dentre elas, eu incluo a possibilidade da terapia psicodélica, dá uma possibilidade de adequação desse ego que sofre. Mas que sofre de quê? De neurose. Né? Então, e quais são as neuroses? São os processos de encaixe da própria vida civilizada. Beleza. Aí, uma coisa. A outra coisa é a pessoa que não desenvolveu seu processo neurótico. Que ela não está preocupada com os compromissos que ela tem que ter na sua própria individuação, que é vital, necessário, porém doloroso, para não encarar essa dor, ela suspende o processo de desenvolvimento dessa personalidade e ao suspender esse processo de desenvolvimento da personalidade, ela não cai em dores neuróticas, mas cai em outros tipos de dores, que não seria nem ansiedade nem depressão, mas seria um processo de dores existenciais. A primeira coisa que a pessoa reclama quando está em transtorno de personalidade, o primeiro sintoma que a gente percebe mesmo, e está bem descrito no livro,
Eu quero dizer, o que, que você sente? A pessoa não diz que está triste. A pessoa diz assim, eu sinto um vazio. Entendeu? Aí, esse vazio, se for analisar o borderline em si, mas todos os transtornos de personalidade têm uma estrutura parecida. No que eu estou dizendo. Esse vazio leva a uma idealização projetada de um desejo de preencher esse vazio. Essa idealização... Patrícia, só um minuto, Patrícia. Ela vai, deixa eu desligar a TV que ela ligou sozinha. Ai, ai, muito bom estar acompanhando aqui. Vamos lá. Essa idealização vai provocar uma raiva reativa e depois vai provocar um transtorno do impulso. Isso aí eu acabei de descrever, por exemplo, o quadro clínico do impulso com automutilação ou com agressividade. Né? Então eu acabei de descrever o borderline. Uhum. Né? E aí, essa perspectiva, ela não envolve, nos meus estudos, pode discordar, não envolve o processo neurótico da depressão. E nem o processo biológico, que aí não se separa quando a gente fala do ponto de vista médico, né? Não que a gente saiba todo, mas existe uma biologia por trás. Uhum. Ou reativa ou ativa. Em que aspecto? Essa biologia, aí hoje a gente fala da epigenética, que é um contexto onde o ambiente muda a apresentação do gene e a genética é tipo assim, um processo mais dinâmico, não é uma predisposição genética, mas é uma transformação genética de duas mãos, né? Então, tipo assim, só para entender mais fácil da epigenética, o exemplo mais fácil que eu coloco é quando você tem um pai que é alcoólatra, e aí a apresentação do pai, do gene do alcoolismo, fenotípica do alcoolismo, está em apresentação. Aí, se houver uma fecundação com esse pai alcoólatra, existe a tendência epigenética desse feto nascer alcoólatra. Esse pai deixando de beber, e aí ele inibe o fenotipo do alcoolismo, e esse filho que nasceu sem a ação alcoolista do pai, ele tem uma chance muito menor de já ter a carga genética do alcoolismo. Ou seja, ela é apresentada de acordo com o comportamento. Então isso aí muito mais, é moderno, mas é mais fácil de entender. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje a gente precisa reconhecer que o ser humano moderno, pós-moderno, está passando, o que seria moderno, se fosse dizer do ponto de vista linguístico, pós-moderno, estaria passando por uma falta de concretude da sua individuação, por falta de instituições que te apontavam o caminho. Tipo, você estudava a vida toda numa escola, que tinha um vínculo a vida toda, aí esses vínculos eram seus próprios amigos, aí depois você ia para uma fábrica, e você passava a vida toda nessa fábrica e se aposentava. Então, quanto tempo a pessoa aguenta trabalhar numa empresa de fast food? 6 meses. E o que ela é? Ela não consegue dizer, você é o quê? Não consegue dizer porque ela muda de ramo, de profissão, se está trabalhando a cada 6 meses. Né? E isso dá um processo na formação da identidade muito... Dá um looping, né, vamos dizer assim, dá um bug na formação da identidade. E aí a gente precisa reanalisar o que eu estou querendo dizer, de todos os pontos de vista. Você vê que eu consigo fazer aqui a questão médica, a questão psicológica, a questão sociológica, a questão da neurociência, que a gente consegue trabalhar o foco local de onde seria. Então a gente precisa repensar a sociedade como um todo. Não dá para fazer uma epistemologia, uma fisiopatologia, uma fisiopsicopatologia única de um comportamento tão complexo que é o suicídio. E é interessante quando você fala nessa forma, porque a gente cresce com o conceito de que o ser humano ele é biopsicossocial, né? E aí dá a impressão justamente que é algo engessado, né? Tipo assim, eu tenho o biológico, que eu já nasci, é a minha identidade, né? Eu tenho o psíquico, que é aquela educação mais próxima, e o social, que é esse mundo influenciando dessa forma, e como a gente
a pós-modernidade ou modernidade, se a gente for para epistemologia semântica. Mas assim, é interessante porque para a gente, que para mim, né, que já venho estudando a neurociência, a gente trabalha esse conceito de epigenética e isso vem modificando esses padrões, né, de achar que justamente não é uma coisa que está engessada, né, é uma coisa dinâmica, entendeu? E aí assim, aí Alfredo, me diz uma coisa, por exemplo, diante desse cenário, né, e você que tem esse desafio, né, é o seu feijão com arroz no sentido da prática laboral, diante desse cenário, o que é que você vê como estratégia de dizer, bom, e agora? O que é que a gente faz com isso? O que é que você tenta fazer, por exemplo, né, porque é como eu falei, no serviço público a gente às vezes fala, poxa, não adianta eu estar lá e revirar o paciente, né, fazer uma boa avaliação, dar uma conduta, ele não conseguia executar, porque o contexto social, chega em casa e tal, é aquela coisa, né? A vulnerabilidade, se é que tem casa, né? Quando não é um morador de rua. Então, a gente precisa, primeiro, uma das coisas que a gente precisa é qualificar profissionais, né? E reconstruir o debate. Por isso que eu estou tão preocupado e me dispus a fazer a live aqui contigo, apesar de não ser uma pessoa dedicada às mídias, não tem como fugir, Deveria. né? Deveria. Não por mim, não por mim. E aí, mas a gente deve mesmo assumir esse papel, de verdade. Né? E aí, o que acontece? A gente precisa pensar, por exemplo, recentemente, acho que foi aqui em Fortaleza, houve a morte de uma cantora de forró, do filho de uma cantora de forró. Não sei se foi em Alagoas ou foi em Fortaleza. E o primeiro debate que veio foi a questão da internet. Porque a internet, o bullying virtual, os haters, provocou o suicídio do meu filho, que até ontem estava bem. Né? Então, a gente precisa pensar essa contemporaneidade, precisa dar resposta a essa contemporaneidade, porque não só a história da Covid, porque isso vai passar. Né? Foi Natal, a Thelma está dizendo que foi Natal. Mas a gente precisa entender onde que esse ser humano em formação se coloca nessa sociedade. Eu não gosto de usar o Bauman, nessa sociedade líquida, ou nessa sociedade desvinculada. Né? Então, quais são os vínculos que essa pessoa tem para além do cibernético? Né? Então, a gente está se perdendo numa questão da modelagem da criação do indivíduo, onde as pessoas, elas, tipo assim, tudo hoje é um tutorial, né? E aí não tem como, por exemplo, as aulas presenciais, o desenvolvimento coletivo do conhecimento, abre espaço para um desenvolvimento virtual do conhecimento. Os heróis, eles não são mais presentes, eles são heróis virtuais. Então, a juventude em formação, eu estou falando do pré-adolescente, da criança e do adolescente, ela está desvinculada, ela está esquizoide. Não no sentido clássico do DSM ou do CID, mas ela está em si mesmada, é uma prática contemporânea. Ela passa horas e horas diante do celular, de uma internet, e passa horas e horas distante de uma relação. De uma relação humana. Como se a gente vai se identificar com como ser humano se a essencialidade da vida humana é a vida em coletivo. E esse coletivo passou a ser virtual. E aí, eu não coloco a demonização da internet nessa perspectiva do conteúdo do que se viu, mas de como se vive em relação ao meio de comunicação. Não é o conteúdo. Por exemplo, se você chegar, foi jogar sua bola e depois passou 2 horas falando com seus amigos no WhatsApp, concluiu seus estudos, a criança foi jogar a bola, depois fez um passeio público com a família. Se ela for para a internet é uma necessidade, porque ela não pode estar fora do mundo cibernético. Agora, se o mundo cibernético for a realidade dela, é porque ela não tem realidade. Entendeu? E aí ela não tem realidade, ela não tem vida. Ela não tem vida, ela está esquizoide na história. E aí essa vivência esquizoide propicia uma realidade irreal e as pessoas estão desvinculadas, é a pós-modernidade.
Uma das coisas. Não é o mundo virtual que é pós-moderno. É a ausência de mundo real. É a ausência de realismo das próprias emoções. Tipo assim, de disputar o seu espaço na sua civilização enquanto jovem, enquanto criança, de conquistar os seus afetos, que é outra coisa que não está acontecendo muito na adolescência, é que o afeto, tipo assim, você cria uma criança muito bem criada até os 11 anos. Quando ela deixa de ser criança, ela vira um adolescente. Eu sempre disse isso no meu discurso. Adolescente quer dizer aquele que adoece. Ela está em processo de fervura, de febre da vida e de adaptação para uma vida adulta. E essa adaptação para a vida adulta não tem nada a ver com a sua casa. O seu amiguinho não vai achar você a coisa mais linda do mundo, como a sua mãe achava. Eu vou fazer uma piada aqui interna, que voou e saiu do ninho, né? Um Alfredinho que voou e saiu do ninho. Sim, sim. Sim. Então, o que acontece? O mundo não está nem aí para isso. E aí, como é que você diz para si mesmo que você vai dizer para seus amigos que você é a coisa mais linda do mundo, que sua família sempre achou, e você chega lá frágil? Essa fragilidade afetiva é porque falta de convivência. Aí você começa a conviver quando já é adolescente, aí você, não, o pessoal não gosta de mim. Não, e isso aqui sendo realista. Ninguém gosta de tu não, cara. Vai gostar se você conquistar. Quem gosta de você é papai e mamãe. Então, a vida em sociedade é uma conquista. E a gente não está dizendo isso para as crianças. Que não tem nada a ver com a vida familiar. A família, a proteção é. Mas existe uma falsidade, uma disparidade entre de quem tem família ainda, né? Dessa vida familiar para essa vida sociológica. Aí o cara entra na sociedade completamente analfabeto da própria vida. E da vida em sociedade. Como é que o cara vai aguentar ser humilhado no emprego se ele nunca foi humilhado em casa? Entre aspas. Entendeu? Né? E aí, o que acontece? A pessoa precisa se adaptar a um processo de disputa e um processo de civilização, de introdução nessa civilização, onde ela não está preparada. E aí a pessoa... o exagero do contrário também, aí eu te pergunto, ele deve se aplicar, né? Então, por exemplo, aquela pessoa, porque a gente vê muito transtorno de personalidade, né, na prática clínica, que às vezes também é o contrário, né? Aquela pessoa que não teve o afeto, por exemplo, às vezes pode se transformar, estou bem genérico, um transtorno de personalidade dependente, onde tem aquela carência, né, aquela coisa de não perder, de assumir uma atitude submissa e aderente, né, passiva diante das relações. Resiliente, entendi. Entendi. Você colocou. Na verdade, por isso que você colocou um outro caso, né? Então, o que eu compreendo é que existem dois tipos de coisa na formação disso aí. Uma, essa fusão objetal, que é o que eu acabei de falar, que é a criança que reconhece só a família como realidade cósmica do mundo, e quando vai para o mundo não consegue se adaptar, por falta de estímulo, aí você acaba colocando isso como uma relação de classe média, né? Que é um fato mais adaptado à classe média, mas nem sempre. As relações dos amores familiares, hoje estão muito mais viscerais. A nossa geração de pai e de mãe, com 40 anos, ela é muito mais carente do que os nossos pais quando nos criaram. Então a gente projeta a nossa carência nos filhos e aí a gente acaba construindo uma dependência psicológica, estimulando essa dependência psicológica. Por exemplo, tem pai e mãe que diz assim: se você for embora, eu não sei o que será de mim. Diz isso para a criança. Entendeu? Aí o inverso que você me perguntou é a mesma coisa por falta. Uma por excesso e a outra por falta. Na questão da falta, eu costumo acreditar que as relações familiares, elas são
o primeiro espelho condutor dessa objetivação do mundo. Então, é o que é colocado de arquétipo, né? O arquétipo paterno, o arquétipo materno. Então, quando esse arquétipo falta, o processo de individuação, ele também não se executa. Então, essa individuação não se executa por falta de arquétipo. Quando o arquétipo é sucumbido, é a mesma coisa que o Lucas coloca aqui. Que um excesso de individuação pode te levar ao suicídio, mas um excesso de socialização, ou seja, um apego, poderia te levar ao suicídio, né? Que seria o altruísta. A criança, porque ela não se desenvolveu. Então ela está apega a normas do outro, não constrói a sua própria norma. E a pessoa que rompeu com as normas, porque não teve, ela acaba se tornando uma criança também, um adulto infantilizado, na minha perspectiva. E aí o que acontece com isso? Acontece que o maior exemplo que eu tenho para dar sobre isso, por exemplo, é o estupro no seio familiar. Então, a gente sabe que a maioria dos casos de violações sexuais só ocorre dentro de casa. Ou nas instituições que deveriam proteger. Né? Principalmente a família. Mas é a família, é a escola, é a igreja. Então, é onde a criança está mais vulnerável, é onde a gente supõe que ela está mais protegida. Então, quando esse vínculo afetivo, que é arquetípico ou sagrado, é rompido, a pessoa não constrói sua identidade satisfatoriamente. E aí a epigenética coloca que nós precisamos, eu sempre coloco isso nas minhas palestras, evitar urgentemente a violação sexual. Porque a violação sexual é exatamente o trauma que ocorre nas crianças, que vai transformar esse adulto num adulto incompleto, ou para o caminho da transtorno de personalidade, principalmente, ou para a neurose. Não, e somatizações. De neurose. Né, de vários, até física, nos diagnósticos clínicos mesmo, né? Além se ela se desenvolver, ela se torna uma neurótica clássica mesmo. Mas a maioria dos borderline, por estatística, uma boa parte dos borderline sofreram violação. Aí quando a gente vai falar nisso, eu digo isso sempre. No Brasil, são denunciados 50 mil casos de estupros por ano. Se supõe que sejam 500 mil. 10 vezes mais. Meio milhão. Entendeu? Então, quando você coloca uma situação dessa, olha que situação. Tem até a música do Silvio Rodrigues, que ele diz assim, para evitar 100 mil desterros e contas do psicanalista, sejamos um pouquinho melhores e muito menos egoístas. Né? E aí, essa perspectiva é fundamental. E a própria psiquiatria já reconhece isso. Foi feito estudo sobre isso. De acompanhar crianças desde o nascimento até 30 anos, e quantas delas foram violentadas, e quantas dessas que foram violentadas já adoeceram. Né? E aí o que eu estou colocando é exatamente esse processo de não formação da personalidade por falta de vínculo afetivo com o arquétipo. Ou seja, desmoronamento, vamos dizer assim, transformar o arquétipo numa coisa sombria, que é o familiar que estupra a família. Ah, mas você está falando do familiar? Não. Estou falando porque, estatisticamente, a maioria das violações sexuais ocorre dentro de casa. Né? As outras é uma exceção que vira caso de polícia. Os outros não viram caso de polícia. Esse é o problema. Então, a gente precisa trabalhar... Entende como é isso? Como é que a gente vê isso? Por exemplo, hoje eu digo que a psiquiatria em geral, eu digo brincando assim com um pouco de ironia, é um campo de reserva de mercado, porque de fato, trabalhar com sofrimento mental dói na alma da gente, entendeu? E a hora que você pede para se levantar, dá uma chorada no banheiro e volta. Entendeu? E aí, né, nessa perspectiva que você me perguntou, eu acho que eu, sei lá, se eu respondi, eu fugi, mas era... Não, eu acho que você, na verdade, vai para além do que a gente pergunta
e assim, para além, sem sair do foco, né, aprofundando e, ao meu ver, trazendo uma linguagem que, principalmente para preparar para as pessoas de maneira geral que vão estar escutando, e assim, a gente, é claro que esse tema ele é um tema inesgotável, né? Assim, dava para a gente falar aqui muito tempo, mas como ele vai ficar salvo também, eu tenho a preocupação de que justamente ele não fique muito prolongado. Porque assim, se deixar nós dois, não, Alfredo, aqui ao pessoal da internet, mas eu acho sim, Alfredo, que você trouxe aspectos bem importantes, assim, principalmente porque não adianta a gente pensar, né, nessa perspectiva da individual. Eu acho que tem que ver quais são as motivações, você trouxe isso de uma forma bem clara. Eu queria só perguntar uma coisinha assim, Alfredo, você falando sobre essa similaridade que existe do comportamento do transtorno de personalidade borderline e de uma pessoa que vem a cometer essa autolesão, né, chegando ao desfecho fatal, que é o suicídio. E aí, assim, como existe essa ideia, né, massificada de que muitas vezes o suicídio ele necessariamente está vinculado à depressão e a gente sabe que não é, e às vezes vem com diagnóstico prévio de um transtorno de personalidade. Muitos desses pacientes eles são medicados, às vezes, com um antidepressivo. Vou citar aqui a fluoxetina, por exemplo. Quais são os riscos de errar na hora de se fazer esse diagnóstico adequado e de se tomar essa conduta? Tipo assim, a psiquiatria, no geral, ela evoluiu bastante. Eu sempre digo isso no meu discurso. Hoje em dia, a própria proposta do DSM, que é o sistema de diagnóstico e metodologia americano, ele é um avanço numa linguagem coletiva que propicia um debate não só da psiquiatria, mas da psiquiatria com as outras ramas do conhecimento da saúde mental. Então, quando você constrói um diagnóstico em psiquiatria, esse diagnóstico ele é semiótico, ele não é nosológico. É importante isso aí, é importante, porque quando a gente faz uma crítica, né, à patologização da situação da condição humana, trazendo várias etiquetas, vários diagnósticos, é importante compreender isso, que isso é importante para a semiologia, mas não é nosologia. Exatamente. Então, o que seria a diferença de um para o outro? A semiótica é a percepção dos sentidos diante do objeto. Então, você faz uma cartografia semiótica. Entendeu? Então, essa cartografia, ela pode servir muito bem como guia cartográfico. Mas quem tem um mapa na mão não quer dizer que saiba acertar o caminho, não. Entendeu? E aí a outra coisa que acontece dessa cartografia semiótica, que entendendo o que é semiótica, que é a percepção dos sentidos, dos sintomas, através do sentido do observador. Tipo, o que esse menino tem? Ele está chorando. Quando o líquido cai do olho, se chama lágrima. Isso é semiótica, ou é outra coisa? Entendeu? Então, semiótica é a objetivação cartográfica do que se vê. Entendeu? Agora, por que essa pessoa está chorando? Se na medicina em si, você, por exemplo, tem a hipertensão, que é essencial, que não sabe a causa, que é idiopática, que não sabe... Imagina a psiquiatria. Que é abstrata, subjetiva. Então, confundir nosologia com semiótica dá uma bananada danada. E aí, a psiquiatria não tem, vamos dizer assim, etiopatogênese para os seus adoecimentos. Tipo assim, qual é a causa da esquizofrenia? Dá para dizer não. O que é esquizofrenia, sim. Entendeu? Então, por quê? Já existe um certo avanço nisso hoje, mas não tem nada concluso. O porquê das coisas. Então, a nosologia, que seria tipo uma diabetes, a semiótica talvez fosse a boca seca da desidratação,
o excesso de urina, isso é semiótica. Como é que se chama isso? Nosologicamente, diabetes. Por quê? Porque está faltando a absorção da insulina ou a insulina. Na psiquiatria você não consegue dizer isso. Né? Aí então o que acontece? Se a gente compreender essa perspectiva semiológica do DSM, é como uma tentativa não psiquiátrica e também psiquiátrica de falar Esperanto. Que a gente pode falar de uma semiologia única. Tipo, você está aí em Recife e diz assim, eu estou com um paciente que tem insônia, que não dorme, que quando ele fala acelerado, ele está andando de um lugar para o outro e não sei o que, então ele está num quadro de mania. Então podemos falar que isso seja uma mania, semioticamente. Né? Aí essas doenças mais clássicas, que é a bipolaridade e a esquizofrenia, fica mais fácil de entender isso como doença. Né? Agora, quando você passa para outras coisas do DSM, é muito mais complicado. Entendeu? Então, quando a gente fala questão de causa e efeito, que é o normal da nosologia, aí é outra história. Que talvez nem seja tanto a preocupação, porque você precisa resolver exatamente a sintomatologia e ser eficaz com ela. Então, quando a gente enxerga um diagnóstico como estático e não dinâmico, você condena o indivíduo a ser um doente a vida toda. Né? E aí, apesar da esquizofrenia ser a doença mais grave da psiquiatria, vamos dizer assim, o mesmo estigma da esquizofrenia, ela às vezes hoje, por exemplo, você tem antipsicótico de última geração, que o cara consegue fazer uma faculdade. Ou se você tratar uma esquizofrenia no início, uma psicose em primeiro surto, pode ser que essa pessoa não se torne um esquizofrênico. Porque não houve a degeneração neuroquímica do cérebro para que o cara cumpra o quadro clínico de uma esquizofrenia. Então, existe eficácia no tratamento. Então, quando a gente fala de nosologia, fica mais suave, entendeu? Não que eu, como médico, não posso falar de nosologia. Posso, mas eu não posso estigmatizar isso a partir disso. Tipo, nosologicamente... se não limita, entendeu? E aí, a gente precisa falar Esperanto. Como diria o Titã, ninguém sabe falar Esperanto. Né? E aí, o que é falar Esperanto? É abrir espaço, por exemplo, uma live dessa, que desde o começo a gente está com o mesmo público, para que as pessoas possam compreender a saúde mental como uma parte do conhecimento que é livre, ou seja, o conhecimento hoje, uma das coisas da pós-modernidade, que o conhecimento ele se pulveriza na busca. Então hoje é muito mais fácil adquirir conhecimento, apesar das pessoas estarem perdidas. Então, só que a gente precisa estar predisposto a romper essas estruturas escolásticas do conhecimento, para que a gente possa fazer com que as pessoas se compreendam. Né? Então, essa relação nosológica da psiquiatria, apesar de, como médico, a gente é especialista em nosologia, né? Mas a gente precisa entender a saúde mental e a psiquiatria nessa questão cartográfica da nosologia, da semiologia, que seriam os sintomas, que seria o sintoma como algo mais importante para os pacientes, entendeu? E para a comunicação. Se você está trabalhando, e hoje em dia tem alguns livros que já colocam isso como um sintoma ser via de cruzamento de diversas coisas. Por exemplo, a gente vê quando isso você vai analisar clínica, né? A gente vê quando tem aqueles diagnósticos diferencial. Eu costumo dizer isso, às vezes, por exemplo, tem médicos que falam, não acredito na fibromialgia. Eu falo, tá bom, mas você acredita em alguém que desperta com apatia matinal, tem transtorno de humor, de ansiedade, depressão, problema de memória, dores difusas no corpo? Eu acredito que uma pessoa pode ter isso. Tá, então dá outro nome se você não acredita. Porque assim, é um conjunto, você vê, né? Você vê um conjunto e dizer, bom, isso é um novo... Por exemplo, a pessoa tem um transtorno do impulso. Então, o impulso é uma semiótica. Como é que ela tem um transtorno do impulso? De que forma? Quando você vai para o mapa da neurociência do impulso, onde é que se localiza o impulso? Só que esse impulso, ele é uma via de cruzamento de diversas perspectivas. Exato. Né? Tipo assim, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma tendência a ter um transtorno do impulso
e a ter um comportamento compulsivo. E a pessoa que tem um transtorno de personalidade dependente, ela tem tendência a ter um transtorno do impulso e um comportamento compulsivo por uma questão completamente diferente. Uhum. E o que vai matar ela não é nem o TDAH e nem o transtorno de personalidade dependente, e sim o impulso mal colocado no momento errado. Uhum. Entre aspas. Então, tipo assim, o TDAH, ele pode bater o carro, né? Ou tem uma tendência biológica, nesse caso aí fica mais claro um pouquinho, a desenvolver compulsão química por uma deficiência de dopamina na área pré-frontal. Um exemplo, né? Tudo cabe controvérsia, mas tudo bem. E aí, o transtorno de personalidade dependência também tem tendências à compulsão, mas por uma questão personológica. Uhum. E o impulso é a compulsão, e o sintoma é a compulsão. Né? E aí você precisa entender as vias. Então, tipo assim, toda tristeza é uma depressão? Jamais vai ser. Né? Aí a gente, de forma reduzida, identifica a depressão como a tristeza como depressão. Né? Aí, tipo assim, doutor, minha mãe morreu, eu tô triste, tu queria estar sorrindo. Entendeu? Mas então, aí, por exemplo, por exemplo, onde a gente detecta também um excesso, né? De que, por exemplo, colocar como diagnóstico de que um paciente que esteja mais de 15 dias de luto pode ser patológico, aí isso aí também. Exatamente, pois é. Né? Não, e aí o que a gente precisa fazer é exatamente isso, porque na verdade a pós-modernidade, ela quer a fórmula mágica da paz. Uhum. Aí essa busca pela fórmula mágica da paz faz com que a gente, a própria população, ela é incentivada a isso, né? Se você for debater o assunto com ela, tipo assim, principalmente isso eu vejo muito, não sei se eu estou errado, o pragmatismo da classe média, ela faz tipo assim, doutor, eu quero um remédio para isso. Uhum. Entendeu? Aí, calma, vamos conversar um pouquinho para saber que remédio é. Entendeu? Então, tipo assim, o certo pragmatismo da sociedade contemporânea de quem tem acesso ao consumo. Esse imediatismo, né? O fast food, tudo pronto, quando o botão quebra, aí acaba a paciência, né? Exatamente. E aí eles não tem como nem conversar. Então, esse silêncio sepulcral da consulta não é para mim, não, porque eu sou nordestino, né? Então não dá muito para mim, não. Tipo assim, além de latino, nordestino, como se diria o Belchior, né? Belchior. E aí, tem gente que prefere isso, entendeu? Não, doutor, quer saber não? Me diga qual remédio aí que você me dá para eu passar no vestibular. Uhum. Entendeu? E aí, não, cara, calma, que passar no vestibular é consequência, não é causa, não, é consequência. A gente tem que ir com calma. Então, falta essa humanização da história, né? Que acaba virando um chavão, mas falta mesmo uma relação. Se não fosse sério, tipo assim, eu sou um militante da psiquiatria. E se isso não fosse verdade, eu não teria me interessado por isso, porque precisamos ampliar, que o pessoal chama isso de clínica ampliada, né? Tem que ser uma clínica ampliada, não reduzida. Uhum. E no caso do suicídio, é exatamente isso que está faltando. Como é que a gente coloca o suicídio na crise de identidade contemporânea, na crise de sociedade contemporânea, na crise econômica contemporânea e na crise de vínculo contemporâneo, num enfraquecimento das instituições em geral, inclusive da família, que é o que a gente vive na contemporaneidade. O indivíduo se coloca onde? E o suicídio é o que dentro dessa situação? É isso que a gente precisa fazer. Por isso, voltando ao tema nessa perspectiva. Ah, doutor, você está sendo muito sociológico na questão. Não estou. Entendeu? Eu atendo indivíduos. Isso aí que é uma soma de um conhecimento prático e teórico de onde a gente percebe um padrão repetitivo. De que a desvinculação e a falta pela violência e também por excesso de proteção romantizada, um bocadinho de coisa que eu falei aqui, e a falta de anomia, né? Que eu esqueci de dizer, para quem não sabe, a anomia é a falta de norma, né? Nomia é norma e A é o negativo. E o suicídio fatalista?
Você altruísta, não? Não. Tem alguns autores que falam, né, sobre. Eu já vi alguns trabalhos, inclusive, trazendo sobre o suicídio fatalista, né? Mas que, quando eu também vi, tem muito a ver com essa questão mesmo do vínculo social. Me parece que ela está bem contemplada nessa questão aí do social, né? Dessa relação do indivíduo com o social. Que seria mais ou menos altruísta mesmo, né? Sim. Esse nome, se eu não me engano, não está na obra do Durkheim, não, mas eu entendi o que você Não. falou, Uhum. né? E aí me pegou de novo, entendeu? Uhum. E, Não, mas. e já tô terminando, tô na live. Não, tudo Meu bem, filho me vamos lá, chamando. vamos lá. Não, vamos É, lá. Ô, Alfredo, cara, fala é com sua assim, mãe. eu e o Alfredo, a gente sempre que a gente se encontra, Tem eu alguma viajo. pergunta aí na história para falar? Não, Alguma pergunta? eu não consigo acompanhar muitas vezes, mas eu não consigo identificar não, e o Lucas não pode ficar hoje comigo, mas não consigo identificar não. De qualquer maneira, se ficar alguma coisa aqui, o canal ele é um canal interativo, né? A gente tem essas páginas virtuais aí para poder estar interagindo. E assim, eu às vezes eu viajo, né? Agora menos por conta da pandemia, mas só para encontrar o Alfredo e a gente passar aí um fim de semana falando sobre psiquiatria, desde a semiologia, desde a nosologia, trazendo esses conhecimentos. Quando eu comecei a falar mais da psicodelia, tem muito a ver, porque o Alfredo ele traz esse conhecimento do Jung e a gente vem nessa simbiose aí, claro que do ponto de vista do conhecimento da psiquiatria, eu bebendo dessa fonte e aprofundando para isso tudo para a gente poder justamente se preparar, como o Alfredo falou, para estar atendendo os pacientes de maneira mais adequada. Felizmente, a terapia canábica e a psicodélica, que é a qual eu lido na minha prática diária, ela já é um tipo de terapia que ela já traz esse conceito do tratamento como um todo, de ver o indivíduo, mais coisas, né, de não se ater somente àquele sintoma, tentar entender aquela causa para tentar resolver o problema. Então, assim, eu me sinto assim, bastante contemplado, né, de estar podendo compartilhar esse conhecimento, Alfredo. E assim, sem ser clichê, né, para mim eu te agradeço de uma maneira assim muito especial, né, primeiro pela relação tão próxima que a gente tem, mas também por você realmente parar e dedicar esse tempo assim tão importante. Você que é um cara que sempre está aí mergulhado no conhecimento desde o tempo da faculdade, principalmente na psiquiatria mesmo, e está podendo compartilhar. E eu tenho certeza que, assim, como a psiquiatria, a demanda, né, que existe de assuntos relacionados à psiquiatria, porque chega muito ao consultório, né, esses casos de saúde mental, ela sempre vem aumentando, então com certeza a gente vai estar se encontrando aqui mais vezes, né, para estar falando sobre vários temas, Ah, né, e aí se você quiser se você quiser fazer suas considerações e falar aí para eu poder estar encerrando e desejando o boa noite para todas as pessoas que, como você falou, acompanhou aqui, também dedicando seu tempo precioso de vida. pronto. Foi impressionante. A gente marcou isso praticamente, foi de última hora, né? Porque você Uhum. está todos os dias na live, aí eu tenho uma frequência diária, aliás, semanal, 3 vezes por semana. Semanal. É. E aí, por uma conversa, eu disse, bora bater um tema amanhã, e o tema foi esse aqui. E a adesão foi maravilhosa, a gente manteve os 50, sempre a média dos 45, 50 pessoas ao vivo, do começo ao fim. As pessoas que ficaram, a gente fica feliz porque, de fato, a gente acha isso muito importante, Uhum. né? E demonstra também, tanto do ponto de vista do Pedro, o reconhecimento, né? Como do ponto de vista do nosso trabalho, para quem foi convidado por mim, que acreditar no que a gente trabalha ou no que a gente diz, isso é uma satisfação, né? E essa honestidade de ser verdadeiro com as palavras é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Então, tipo assim, o que a gente está colocando aqui são questionamentos honestos, né? E esses questionamentos honestos passam também por autocrítica, por questionamentos epistemológicos, vamos dizer assim, mas eu não tenho muita coisa para dizer, não. É um agradecimento mesmo
de quem gostou do debate. E isso é uma maravilha, porque eu vejo o Pedro como um grande amigo mesmo. É um cara que eu admiro na questão dessa humanidade dele, né? Que ele tem uma facilidade de se tornar agradável. Aqui, por exemplo, ele veio aqui em casa, a minha família ficou louca por ele, a vovó que tem 97 anos não para de falar. Né? Até a minha cachorra, eu tenho a cachorra aqui, ela Muito preferia bom. ir dormir com o Pedro lá, não é a minha esposa não, é a minha cachorra, viu? Aí preferia ir ficar lá com o Pedro do que ficar comigo. Eu disse, não, mãe, tu veio aqui até para roubar minha cachorra, então Muito bom. essa empatia que o Pedro tem, ela é encantadora e isso, a gente vê isso no fruto do seu trabalho. Então eu quero deixar esse elogio para você e desse seu desenvolvimento como profissional, eu acompanho como irmão, que a gente se formou junto e me engrandece bastante ver hoje o que você anda fazendo pela sua causa, pela sua militância. E eu hoje aprendo com isso, que é um universo que eu não tenho e não tinha, e hoje você abre essas portas para mim. Discutir sobre terapias inovadoras, que seria a terapia com cannabis, e sei que você também é um militante da psicodelia, que eu ainda quero entender também. Então, estou muito feliz por você, é isso que eu tenho para dizer. Valeu, Alfredo. A minha expressão, eu acho que ela já diz tudo também, né? A gente sabe o que é que esse grupo, né? Esse grupo dessa família Elan, né? Como é que a gente se sente, né? É muito importante. Eu também acho. E assim, dizer para as pessoas que esses fatores sociais, né? Implicando na saúde mental, né? Eu consegui, desde o processo de 2018, antes mesmo da pandemia, algumas pessoas já relatavam a piora devido a tudo que vem acontecendo dessa catástrofe sociopolítica, econômica, cultural, epidemiológica que a gente está vivendo hoje, mas que, como tudo na vida, e nesse caso, felizmente, vai passar e vamos ter dias melhores. Alfredo, boa noite a todas e a todos, e amanhã a gente se vê no Giro Canábico. Tchau, Até tudo mais. de bom. Valeu.